Faz um bom tempo que eu não faço vídeo de recomendações, tanto de filmes quanto de séries, nos streamings ou fora dos streamings, e aí eu já estava querendo voltar a fazer esse tipo de vídeo quando vocês pediram para eu falar um pouco mais sobre o HBO Max que acabou de chegar e sobre as obras que tem lá dentro. Então eu decidi dividir em duas partes. Esse vai ser um vídeo sobre filmes no HBO Max que eu quero recomendar, e posteriormente eu vou fazer um vídeo de séries no HBO Max que eu também quero recomendar. Só antes de começar a falar sobre os filmes, eu queria deixar bem claro aqui, porque sempre que eu faço vídeo de recomendações, tem muita gente que comenta: mas esses não são os melhores filmes em tal streaming? Ou por que tal filme está em primeiro lugar se os outros da lista são melhores? Então, não, aqui não são os 8 melhores filmes do HBO Max, e não está em ordem do melhor para o pior, e nem o contrário. Aqui são apenas 8 filmes que eu olhei no catálogo e falei: quero recomendar esses 8 filmes, vou recomendar esses 8 filmes, e pronto, montei aqui em uma ordem bem aleatória, e deixei de fora filmes melhores que tem no catálogo, talvez porque eles são mais conhecidos e tal. Então tentei não colocar clássicos tão conhecidos assim como Cidadão Kane, 2001, Cantando na Chuva, Casablanca, ao mesmo tempo que também tentei deixar de fora filmes atuais, muito mais conhecidos. Tentei trabalhar meio que nesse meio de campo e recomendar 8 filmes que eu gosto bastante, que estão lá no catálogo do HBO Max. O primeiro filme que eu quero recomendar é Adeus Lenin, filme protagonizado pelo Daniel Bru, aqui bem mais jovem, filme que tem quase 20 anos já, e que traz um personagem com uma mãe que está em coma, e enquanto ela estava em coma, a gente vê a transição ali da União Soviética, que cai o Muro de Berlim e começa a entrar produtos mais capitalistas ali na União Soviética. E a mãe desse personagem, ela é super radical, ela é super a favor do regime soviético, então os personagens, né, os filhos dela, tem que justamente quando ela acorda do coma, eles vão tentar esconder as mudanças que tiveram no país. Então é muito engraçado como, por exemplo, eles não podem deixar ela olhar para o lado e ver um outdoor da Coca-Cola, por exemplo, porque ela ia surtar se ela visse aquilo. Então é um filme que, claro, tem esse tom um pouco mais ácido, esse tom de humor meio satírico, mas que ele funciona muito bem nas suas questões dramáticas, e também como ele faz alguns comentários políticos e debate até a ideia de que muitas vezes talvez seja melhor você viver em uma realidade fantasiosa. Ele traz isso para o debate aqui também, então eu acho que é um filme que vale bastante a pena conferir e que infelizmente é menos comentado hoje em dia do que, na minha opinião, ele deveria. O segundo filme que eu queria recomendar é Levada da Breca, filme dirigido pelo Howard Hawks, que tem aqui Cary Grant e a Katharine Hepburn, uma das melhores atrizes da história do cinema. E esse filme, ele é uma comédia screwball, ou seja, aquela comédia ali dos anos 30, anos 40, que tem uma pegada muito mais dinâmica, muito mais rápida. Então você vê os personagens falando o tempo inteiro, meio que um em cima do outro, como a montagem vai estar sempre pulando. Então são comédias muito ágeis, e para mim Levada da Breca é uma das melhores, se não a melhor, das comédias screwball. O Howard Hawks transitou entre vários gêneros durante a carreira, mas um dos que ele melhor se encaixou foi justamente essa comédia especificamente, e aqui a gente vai ter meio que um personagem que vai ter a sua vida atrapalhada o tempo inteiro pela personagem da Katharine Hepburn, que é uma personagem super desastrada e tal, e vai acabar levando ele para um mundo à parte, digamos aqui. Então vão ser várias situações que vão sendo construídas, e a cada coisa errada que eles fazem ou a cada atrapalhada vai gerando outras e outras consequências. Não vou falar mais do que isso para não dar spoiler. Vale muito a pena conferir, uma das minhas comédias favoritas da vida, sem sombra de dúvidas.
Quando se fala em Clint Eastwood, todo mundo pensa em Os Imperdoáveis, As Pontes de Madison, Gran Torino, 3 filmes, por sinal, que estão no catálogo do HBO Max e que vale muito a pena conferir, ou o próprio Menina de Ouro, mas muita gente não lembra ou não comenta sobre esse filme aqui, que é Entre Meninos e Lobos, que é, pra mim, um dos melhores filmes do Clint Eastwood, talvez o meu filme favorito dele, meio que empatado ali com Os Imperdoáveis. Aqui a gente vai acompanhar personagens primeiro na infância e depois um evento no futuro que vai interligar a vida desses 3 amigos novamente. Não vou dar spoilers porque esse é um daqueles filmes que você precisa assistir, que vai ter reviravoltas, vai ter descobertas, então justamente vai ter um assassinato e o filme vai ser muito centrado em descobrir quem é o assassino, mas na verdade ele vai estar falando sobre muitas outras coisas. Aqui a gente tem grandes atuações também, principalmente a do Sean Penn e a do Tim Robbins. Então é um filme muito necessário, um filme que, como eu disse, ele sugere ter um foco aqui em descobrir quem é o assassino, mas por outro lado ele vai estar fazendo vários e vários comentários. Filmaço Entre Meninos e Lobos, vocês precisam conferir isso daqui. Quarta recomendação, vamos para a década de 40 e um dos meus gêneros favoritos do cinema que eu vou abordar em breve aqui no canal, mas vou falar sobre o que é ele especificamente, vou falar também sobre os meus filmes favoritos desse gênero. Estou falando do cinema noir, estou falando de O Falcão Maltês, filme aqui do John Huston, interpretado por Humphrey Bogart, que é um dos grandes nomes do cinema noir. E aqui a gente tem, se alguém te perguntar alguma vez o que é um filme noir, recomendo o Falcão Maltês, que eu acho que ele vai ter praticamente todas as características do cinema noir. Então, desde essa trama de assassinato que vai envolver vários personagens e o filme vai colocar várias e várias pistas falsas, até um protagonista que é um detetive particular e que não é uma pessoa tão gostável assim, então ele vai cometer vários atos que a gente vai questionar também, vai ter a femme fatale, então vai ter basicamente tudo que tem num filme noir, vai ter nesse daqui, que é um dos melhores filmes noir, na minha opinião. Não vou revelar mais sobre a trama justamente por causa disso. É um filme que vai ter um assassinato inicial, vai ter esse protagonista tentando desvendar esse assassinato, quem é o assassino e tal. E aí a gente vai entrar em uma trama de um submundo completamente maluco, que a gente acha que a gente tá entendendo o que tá acontecendo, mas de repente o filme vai por outro caminho. Então é um daqueles filmes que você precisa assistir, mas talvez o que eu mais goste aqui no Falcão Maltês é justamente essa pegada bem mais pessimista, que é muito característica dos filmes noir e que o Humphrey Bogart sempre encara da melhor forma possível. Então, saindo de um filme mais pessimista, vamos para um bem mais leve aqui, O Verão da Minha Vida, uma comédia bem leve sobre amadurecimento aqui de um garoto, mas que ao mesmo tempo eu acho que tem um humor muito sagaz. Ele trabalha algumas questões em subtexto, ele é bem inteligente, ao mesmo tempo que ele tem personagens muito cativantes. Então, desde o protagonista aqui, ou o personagem do Sam Rockwell, como esses dois vão se conectar, também vai ter o Steve Carell, vai ter a Toni Collette, são personagens, nem todos pra gente gostar, mas eu acho que é um filme, uma trama que é bem gostosinha de acompanhar e um dos filmes, uma das comédias assim mais leves que eu mais gosto dos últimos anos, que vai acompanhar justamente esse garoto nas férias, começando a amadurecer com alguns eventos acontecendo. Não vou falar mais do que isso. Assistam O Verão da Minha Vida, eu acho que é uma comédia que vale muito, muito a pena ser conferida. O sexto filme, vamos para a década de 70 para falar de Todos os Homens do Presidente, filme dirigido pelo Alan J. Pakula e que tem aqui como os dois personagens principais o Robert Redford e o Dustin Hoffman vivendo esses dois jornalistas em um caso real. Talvez o caso mais importante da história do jornalismo, é um daqueles casos que você estuda na faculdade o tempo inteiro. Eu sei porque eu fiz jornalismo, então é um caso muito importante, que é o caso de Watergate, o caso que fez o Nixon, que derrubou o Nixon, entre muitas outras coisas, várias consequências que ele vai ter, justamente nessa busca incessante desses dois jornalistas por descobrir a verdade. Mas longe de ser apenas um filme que relata os fatos que aconteceram da forma mais genérica possível, aqui a mão do diretor ela é muito importante justamente
na hora de construir essas situações, construir esses ambientes. Então, por exemplo, como vai ser construída toda a questão da iluminação, toda a questão da fotografia no local de trabalho deles, ou em determinados lugares quando eles vão tentar buscar respostas dessas pessoas. Sétimo filme, uma sátira política e de guerra do final dos anos 90, estou falando de Três Reis, filme dirigido pelo David O. Russell e, para mim, talvez o melhor filme da carreira dele, muito melhor do que outros filmes que ficaram mais conhecidos depois, como Trapaça, como O Lado Bom da Vida. Três Reis é bem superior a esses outros filmes que ficaram mais conhecidos por causa do Oscar e tal. Aqui a gente vai acompanhar uma sátira política que primeiro vai ter uma pegada de caça ao tesouro, e é um filme que vai estar se reinventando o tempo inteiro, depois vai virar um filme de cerco. Então é uma loucura esse filme, mas eu acho que vale muito, muito a pena conferir. Um filme divertidíssimo, um filme que inicialmente parece ser apenas um filme de guerra, mas que vai envolvendo esses personagens em várias situações, ao mesmo tempo que ele faz vários comentários sobre o exército americano, sobre a guerra, com esses personagens que, digamos que não são os personagens mais inteligentes do mundo. E o último filme da lista é mais um filmaço subestimado de um grande diretor. Estou falando de Bug Nights, dirigido pelo Paul Thomas Anderson. Tem um grande elenco aqui e vai ser um filme que vai abordar a indústria pornográfica. Então a gente vai ver quase que um submundo aqui trabalhado com já todos os traços do Paul Thomas Anderson, que foram ficar muito mais conhecidos em filmes como Mestre, em filmes como Magnolia, que vem logo depois desses aqui, Trama Fantasma, Sangue Negro, mas muita gente esquece e não deveria, de Bug Nights, que pra mim é melhor do que até alguns desses que eu citei antes. Então é um filme com um ritmo muito bom e com uma direção muito boa do Paul Thomas Anderson, como é característica dele. Tem até uma sequência aqui que envolve um personagem entrando numa casa em plano sequência e fazendo uma coisa específica, que eu não vou dar spoiler, que é uma cena brilhante desse filme aqui. Então, Bug Nights, não quero revelar mais sobre o filme, como todos aqui, fica a recomendação. Confia em mim, Bug Nights vale muito a pena, principalmente para você que gosta do Paul Thomas Anderson. Então, por hoje é isso, essa é a minha lista com 8 recomendações de filmes. Próximo vídeo vai ser 7 recomendações de séries que estão no HBO Max também, espero que vocês gostem. Fiz recomendações também de filmes do HBO Max lá no meu Instagram pessoal, tem o arroba aqui certinho no começo do vídeo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, vê nossas outras redes sociais aqui embaixo no comentário fixado. Por hoje é isso e corta.